Olá, meu nome é Júlia e eu sou estudante do Colégio Degraus de Jundiaí, São Paulo, e o título do meu projeto é O Impacto das Variantes do SARS-CoV-2 no Brasil, um estudo molecular de 2021, fase 1. Bom, o coronavírus é um RNA vírus e ele está presente em uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Ele foi descrito como tal por conta do seu perfil na microscopia, que parece uma coroa. Ele leva a sintomas de resfriado comum, mas pode causar infecções mais graves em grupos de risco, crianças ou idosos. O coronavírus foi detectado o vírus como o causador de um surto de doenças respiratórias no mundo e foi detectado pela primeira vez na China. A partir daí, o número de casos só aumentou, por isso a Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11 de março de 2020 a pandemia de Covid-19. Aí o vírus sofreu algumas mutações, o que fez com que criassem algumas variantes, que são as variantes alfa, beta, gama e delta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do vírus. Ele é dividido em 4 proteínas, a proteína S, a proteína N, a proteína E e a proteína M. A proteína S, que é a spike, é a mais importante para o meu trabalho, porque é onde ocorrem a maioria das mutações do vírus. Ela é dividida em S1 e S2. A parte S1 se conecta com a nossa célula e a parte S2 faz um dobramento, jogando o vírus para dentro da nossa célula. Então, eu realizei um estudo onde eu observei o sequenciamento completo do vírus e das suas variantes no centro de dados do National Center for Biotechnology Information. E depois eu comparei os números de casos e o impacto que a gama e a delta teve no Brasil e em outros países. A primeira variante dos meus resultados é a variante alfa, que foi a primeira variante de preocupação, e ela foi detectada primeiramente no Reino Unido. Ela tem todas essas mutações na proteína spike, mas a mais importante é a N501Y, que intensifica a ligação entre o vírus e as células humanas. A variante beta, que é a da África do Sul, também tem todas essas mutações, mas as mais importantes são a K417N e a E484K. A variante gama, que foi descoberta aqui no Brasil, é bem parecida com a beta e carrega as mesmas mutações principais na espícula do vírus, que são essas aqui. E por último, a delta, que foi a detectada na Índia, também tem todas essas mutações, mas as mais importantes são a E484K, que é a mesma notada na beta e na gama e pode ajudar o vírus a escapar dos anticorpos, e a L452R, que também está ligada com a resposta imune. O gráfico a seguir vai mostrar o número de casos das variantes que foram detectadas no Reino Unido. Essa setinha mostra o avanço e o número de casos da variante Delta no Reino Unido e como ela é íngreme em relação às outras variantes. Era isso que nós esperávamos que acontecesse aqui no Brasil também. Porém, não foi bem assim. A partir de junho, que foi o primeiro caso confirmado da Delta aqui no Brasil, os números de casos continuaram caindo normalmente e não aconteceu o que a gente esperava. Por isso eu concluí que esse menor impacto da variante Delta aqui no Brasil pode estar ligada com a prévia exposição da população brasileira à variante gama, que tem mutações semelhantes com a variante delta, que no caso são a E484K e a D614G, ou seja, uma convergência adaptativa. Mas eu também não posso esquecer que a população pode conferir uma certa imunidade que está associada com o avanço da vacinação aqui no país. Com o surgimento da Omicron no mundo, eu resolvi fazer a fase 2 do meu projeto, que foi realizada agora em janeiro de 2022, e por isso o título é O Impacto das Variantes do SARS-CoV-2 no Brasil, um estudo molecular de 2022, fase 2. Eu analisei todas as mutações da variante Omicron, que são muitas em relação às outras variantes, e a partir daí eu resolvi analisar um pouco mais o que ela causou na África, por conta do número de vacinados que a África tem, que é entre 30% e 40% da população vacinada, que é pouco, relacionando com os outros países. Analisando os dados e os gráficos que a África apresenta, com os casos e as mortes
pela Omicron por lá, eu observei que o número de casos aumentou muito, porém o número de mortes só decaiu. Isso evidencia que a Omicron segue a tendência natural da evolução, que é ser mais transmissível e menos letal. Observei também alguns gráficos do Reino Unido e do Brasil, onde também ocorre a mesma situação. O número de casos é enorme, porém o número de mortes é baixo. Esses são alguns questionamentos que eu realizei quando a Omicron chegou, e a intenção era respondê-los agora em março, que a gente já teria mais dados para isso. E então, uma das perguntas era se a Omicron seguiria a tendência natural da evolução, que é ser mais transmissível e menos letal. E a gente chegou à conclusão que sim, aparentemente ela segue essa evolução, sim, mas a grande porcentagem de vacinados pode ter exercido um papel importante, embora na África apenas 30 a 40% da população foi vacinada. E aqui no Brasil, apesar do súbito aumento de casos, sobrecarregando o sistema de saúde, a letalidade foi menor. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado e até logo!